só. Que loucura essa mistura. Alegria, alegria é um estado que chamamos Bahia. De todos os santos, encantos e axés, sagrado e profano, o baiano é carnaval. Boa tarde, boa tarde. Estou aqui inspirada pelo axé da Bahia. Estou aqui na Bahia para receber uma baiana muito linda, que tem muito a nos ensinar sobre sua experiência, Mariana Rios. A Mariana Rios é uma nutricionista, mas é uma ativista também da nutrição consciente, da expansão dos conhecimentos sobre nutrição, sobre consumo. Eu estou aqui com muita alegria, com muita vontade de ter essa conversa com ela, que a gente possa aprender com sua experiência, porque já muito nova ela começou a falar sobre nutrição e a agir para instruir as pessoas, né? Para trazer conhecimento para as pessoas de uma maneira muito democrática, muito aberta, né? Chamando as pessoas para estarem em atividades que promovessem o conhecimento sobre nutrição. Então é muito especial encontrar com a Mariana Rios aqui, conversar com ela, que a gente possa trazer conhecimento para todos que estão aqui nessa live, aqui nessa página da We Superfoods, que é uma startup que promove a saúde e o bem-estar e que produz alimentos nutritivos e que tem as causas com o propósito de ação de impacto positivo no planeta, nas florestas amazônicas, porque os alimentos da We Superfoods são produzidos na Amazônia, na Ilha de Marajó. Então, tem toda uma conexão de positividade, de impacto positivo, de trazer conhecimento, de ação real, né, para que esse nosso mundo se transforme e que se conecte com uma produtividade e com uma ação de cadeia produtiva mais saudável para todos nós. Então é uma honra, uma alegria fazer parte desse movimento da We Superfoods, que trabalha pelo impacto positivo, pela transformação real, na prática do planeta. Assim, todas as ações que a We está envolvida hoje, lá na Ilha de Marajó e também nos braços que funcionam em São Paulo e Rio de Janeiro, existe esse compromisso com a consciência, com a responsabilidade, com o conhecimento. Então, assim, eu estou fazendo parte de algo que está me trazendo muito conhecimento e eu sou muito grata a isso. A Mariana Rios já está aqui, eu vou chamar minha convidada, porque eu quero muito saber sobre a experiência dela, sobre a vivência dela. E aí, Mari? Olá, Ah, tudo bom? tudo bom, amada? Tudo Deixa eu- ótimo e com você. Tudo bem, feliz de estar aqui te recebendo. Muito obrigada pelo convite, fico honrada. Obrigada mesmo. Olha que linda, gente. Então, Mari, você viu, né? A gente está aqui nessa página da UI, que é uma Uhum. página que tem ações, né, de impacto positivo, de conscientização, de autorresponsabilidade. E você, muito jovem, já despertou para a importância disso, né? Então, me fale aí, como é que você está hoje, assim? Como é que está a sua atuação no mundo dentro da nutrição? Quem é a Mariana Rios hoje? O que te move? O que move seu coração? Como você despertou para esse aspecto da nutrição, para essa consciência? Então, fique à vontade, a casa é sua. Obrigada. Então, eu acredito que a nutrição tenha sido abordada de uma forma um pouco engessada ao longo dos anos, como se fosse assim, o nutricionista é aquela pessoa que prescreve a dieta e que vai te cobrar e vai te fiscalizar. Muitas vezes isso aconteceu e trouxe uma imagem de que a alimentação saudável, uma alimentação consciente, seria algo
totalmente desprovido de prazer e algo difícil, inalcançável. E, na verdade, a gente pode fazer exatamente o oposto. A gente pode trabalhar com uma alimentação que promove liberdade, que promove consciência, e tudo isso é muito mais fácil do que parece. Então, meu objetivo, meu propósito é justamente mostrar isso, que é alcançável, que é acessível e que é possível. E eu acredito que a gente está em sinergia quando fala sobre isso, porque os Superfoods mostra vários projetos falando sobre a agrofloresta, vocês têm a escola, e acho que a Sim. educação traz liberdade, o conhecimento traz liberdade. É o primeiro passo que a gente pode dar. E você falando isso, você falou aí da fazenda, né? Que é uma ecofazenda escola, lá, Patuanu. E o que eu tenho visto, Mari, assim, eu estou até estudando agrofloresta, o que eu tenho visto é que é muito simples, é exatamente o que você acabou de falar. Então, assim, é claro que é muito mais rico em todos os sentidos, inclusive no sentido financeiro, e muito mais, traz muito mais liberdade você produzir alimentos com essa combinação, com essa biodiversidade sendo contemplada e sem derrubar a floresta, porque se você não mata, se você está produzindo vida e alimentos e superalimentos, supernutritivos, é óbvio que você vai lucrar muito mais com isso. E é muito simples, né? É uma ideia muito simples. Eu imagino que o que você traz de nutrição é mais ou menos isso, né? Exatamente. Às vezes a gente olha para um projeto como esse e acha que é algo super distante da gente. Mas até na nossa própria casa, mesmo quem mora em apartamento, consegue aplicar algumas técnicas desse conhecimento incrível que vocês propagam tanto. Como, por exemplo, o simples fato de não jogar um caroço de abacate no lixo, você pegar os nutrientes que tem ali e reaproveitar nos seus vasinhos que você estiver plantando. Então, o exemplo que vocês dão através desse tipo de pensamento pode modificar pequenas ações na casa das pessoas. E também aquela questão do rótulo mais limpo possível, sem aqueles produtos que a gente nem sabe o que são, em sua maioria. Sim. Começa pelo porquê, o motivo pelo qual aquela empresa está ali, enfim, é muito mais importante do que simplesmente uma empresa que atua por lucro. Eu acho que esse é o Sim. futuro. Você É. trazer. Eu fiquei curiosa com o que você falou do caroço do abacate. O que é que faz com o caroço de abacate no vasinho? Eu faço adubo líquido. Tem vários legais que propagam conhecimento com base em evidências, né, lá no YouTube. E aí eu sempre comecei a procurar. Foi aí que eu despertei para estar plantando em casa, enfim. E aí eu percebi que tinha coisa que eu jogava fora ou então simplesmente descartava de maneira inadequada. E só de virar essa chavinha já melhorou um monte de hábito que eu tinha ruim. E aí hoje em dia Sim. eu já utilizo tudo e tento não produzir tanto lixo, separar o lixo orgânico do lixo que não é orgânico. E Sim. tudo isso. E como é que isso chegou na sua vida, Mari? Assim, sua família, seus pais, ou enfim, como é que você despertou para essa importância? Então, aqui a gente, na verdade, nunca teve essa consciência, sabe? A vida inteira, minha mãe tinha bons hábitos, assim, até um pouco mais que meu pai, mas não em relação a essa coisa de separar o lixo e tudo. E aí, com o tempo, com o conhecimento, a gente foi aprendendo junto com esse conteúdo legal que tá vindo hoje em dia na internet, apesar de ter muita coisa que a gente sabe que tem que filtrar, né? Mas a gente aprendeu junto e vai aplicando. E eu sempre digo que teoria sem prática não adianta de nada. Então, se você aprende uma coisa hoje, em vez de você anotar, você tem que começar a aplicar na sua vida. Que aí você não vai esquecer e provavelmente você nem vai precisar anotar. Imagina, você assiste um vídeo no YouTube e começa a fazer um caderninho, mas você não pratica nada. Aquele caderninho vai ficar na sua estante e serviu de quê? Então, acho que tudo isso Sim. faz do despertar. Sim, eu quero aproveitar para pedir para as pessoas que estão chegando, bem-vindos todos e todas, bem-vindas, para vocês clicarem nesse aviãozinho que tem aqui e convidar seus amigos. Enquanto vocês estão escutando aí, vocês vão clicando e vão chamando os amigos. Mari, eu vou até fixar aqui o tema da nossa conversa, que é a liberdade através da alimentação. E eu quero entender essa ideia, como é que é isso? Liberdade através da alimentação. Me explica aí. Bom, como eu conversei com você, eu trabalho com hipnose, uma ferramenta incrível
que proporciona autoconhecimento, você pode se conhecer melhor, se sentir melhor com suas emoções através de olhar para dentro. E aí você consegue entender o motivo pelo qual você está tendo certos hábitos que não são tão benéficos. Então, por exemplo, muita gente que vai abrir a geladeira para pensar, sabe aquele hábito que é bem comum? Aquela coisa assim inconsciente, você fica ali um tempão, poxa, o que que eu estou fazendo aqui? Mas é importante você olhar para si e falar, poxa, o que me levou a fazer isso? E a partir daí, tomar consciência do gatilho que te levou a tomar uma ação que talvez não seja tão benéfica para você. É algo tão simples que talvez tenha um estereótipo, tenha uma máscara de que é uma coisa complexa e não é. A hipnose é algo super simples, a programação neurolinguística, tudo isso são ferramentas, é um conjunto de ferramentas que está aí para ajudar todos os profissionais de saúde, todo mundo, na verdade, até quem não trabalha com isso, e aplicar no seu dia a dia. Então, a consciência é o que faz a mudança acontecer. Primeiro passo. Sim. Tá, então você, através da hipnose, você encontra o gatilho que faz a pessoa ter aquela atitude mecânica, né? Porque pelo que você está falando, é um mecanismo inconsciente, que a pessoa abre a geladeira no automático, nem sabe o que vai querer, o que vai comer, e é como se fosse um buraco também, uma carência, e a pessoa vai buscar a origem disso tudo. Como é que é? Explica aí melhor. Exatamente o que você falou. Às vezes a gente busca o conforto, a gente busca a sensação boa através do alimento. E não que ele não possa proporcionar isso, mas não deve ser a única coisa que aquele alimento deve proporcionar. É claro que é importante ter o paladar, é importante trazer o conforto, mas que aquilo ali te faça bem a longo prazo, aquilo ali te faça bem imediatamente após a refeição. Então imagina, você acaba de fazer uma refeição e começa a sentir muito mal com a digestão, sabendo que isso iria acontecer, e mesmo assim você tomou essa atitude, tem esse hábito de estar comendo algo que não vai te fazer bem. Por que será que isso acontece? Em vez de pensar só em solucionar, falar, pô, não vou fazer mais isso. Entenda por que isso acontece. E através desse conhecimento, você vai ter mais liberdade, porque você vai saber o que está acontecendo e vai tratar o mal pela raiz, digamos assim. Às vezes você vê que a pessoa tem um transtorno de ansiedade, ela está ali buscando alimento para aliviar aquela sensação. Então, é bom sempre encaminhar para um psicólogo e através dessa ferramenta a gente consegue entender o que está acontecendo para que a gente possa trabalhar com uma equipe multidisciplinar e fazer um trabalho muito mais completo do que simplesmente falar não pode isso, não pode aquilo. Que aí Sim. tira a liberdade da pessoa e não mostra o motivo pelo qual aquilo foi acontecer. Que aí no momento que a pessoa tem consciência da semente dessa disfunção, desse automatismo, ela tem a liberdade de mudar, né? De plantar uma nova crença, porque eu imagino que isso também está muito baseado em crença, em infância. É isso, né? Tem a ver com a infância também, aqueles momentos que a gente recebe o alimento com todo o amor do mundo. Nossas avós, nossas mães, pais, eles preparam o alimento e aquilo fica vinculado na nossa mente a um momento bom, como se só fosse possível alcançar aquela sensação através daquele alimento. E na verdade, Hum, a gente pode alcançar aquilo ali de outras maneiras. Não que o alimento uhum, seja capaz de fazer isso e ele não possa, mas não sempre. Que seja algo sim. pontual e que não te faça mal a longo prazo. Então a ideia é essa, você saber que você pode tudo. Imagina, você olha para uma mesa cheia de doces, cheia de coisas que talvez algumas não vão te fazer tão bem e outras vão. E você tem a sensação de que você pode comer tudo. Mas que algumas coisas não faz sentido você comer todos os dias. Não faz sentido porque a sensação não é prazerosa a longo prazo. Imagina, todo dia, beleza, que você pode gostar de pizza. Tudo bem, é só um exemplo, tá? Mas Tá. faz sentido comer pizza no café da manhã todo dia? Acho que não. Não é uma Sim. sensação muito confortável a longo prazo, talvez, enfim. Mas você pode, você sabe que você pode acordar e comer uma pizza, entendeu? Mas não faz. Exato. E por isso você. Aí, por isso você come, é. Aí, Mário, eu fico pensando assim, eu quero saber qual é o seu maior desafio quando você está ajudando as pessoas a encontrar esse equilíbrio, né? Porque justamente às vezes tem a ver com um prazer distorcido, tem a ver com uma memória afetiva, né? Então,
qual é o desafio, né? Como é que você transmite para a pessoa uma noção, uma consciência sobre o que é um alimento realmente saudável? Assim, ela pode, depois de ter conversado com você, de ter aprendido com você, ela consegue ter o seu próprio discernimento na hora de escolher, entendeu? Ter liberdade e independência através, né, desse contato com o seu conhecimento? Sim, acredito que o maior desafio seja encontrar a crença, que tá, a gente chama de crença limitante, que é o que tá te fazendo tomar aquela atitude que não é tão benéfica. E muitas vezes a pessoa não tem consciência. Eu acredito que a maior dificuldade seja essa. Antes de começar o processo de hipnose, é muito importante que você entenda a pessoa que está diante de você. Então, assim, investigar tudo, perguntar tudo e não deixar passar nenhum detalhe, porque às vezes uma coisinha é o que vai fazer diferença. Então, entender por que que a pessoa acredita que aquele alimento é saudável ou acredita que o tal alimento não seja tão saudável. Quem foi que disse isso para ela? E aí, às vezes você percebe que foi uma coisa da infância. Ah, falaram isso para mim e a pessoa carrega isso ao longo da vida inteira. E ela continua tendo atitudes baseadas naquela crença que não faz sentido nenhum. E para desconstruir isso, que é um processo, mas é possível. Tem que ter muita paciência e muita atenção em cada detalhe. Sim. E aí, então, você descobriu a crença. E como é que Aham. é? Você, como nutricionista, o que que você indica, assim? Qual seria uma alimentação realmente nutritiva, assim? O que que pode direcionar as nossas escolhas no dia a dia, né? Que a gente não precise o tempo todo ligar para a Mari e falar, Mari, posso comer isso? Assim, quais são os padrões que a gente pode observar para fazer as escolhas de maneira independente no dia a dia? Bom, eu acredito que não existe a refeição perfeita, mas existem algumas regrinhas que podem te ajudar a fazer escolhas mais completas. Então, se você pode colocar um prato um pouco mais colorido, esse é um parâmetro que se usa para você encontrar uma variedade de nutrientes. Meu cachorrinho está aqui fazendo parte da live. Tudo bem. Por exemplo, se você encontra um prato com grupos alimentares diferentes, um cereal integral, uma leguminosa, uma raiz, uma fonte de majoritariamente mais proteína, no caso, não necessariamente animal, pode ser vegetal também. Então, se você tem conhecimento dos grupos alimentares, fica mais fácil de fazer um prato. E talvez, se você for para um restaurante aquilo e não tenha nada da sua dieta lá, você saiba escolher e não fique refém de comer qualquer coisa que vai te fazer sentir mal. Isso é muito importante. Então, eu acho que daqui para frente não vai existir mais essa coisa de, você tem que comer isso e acabou. Esse trabalho mais engessado, acho que tá ficando um pouco para trás. Não tá fazendo Sim. tanto sentido. E a gente está vendo um movimento de que a educação é que traz a liberdade. Se você conhece as fontes dos alimentos, das vitaminas, minerais, você fica um pouco mais livre. Mas claro que é necessário, em alguns casos, que a pessoa tenha realmente uma dieta mais regrada. Em caso de algumas patologias, a pessoa, enfim, existem indicações e indicações, então é muito difícil generalizar. Mas, claro que o conhecimento dos nutrientes e tudo fica mais fácil de você combinar o seu prato a partir do momento que você está na rua e não sabe o que comer. Então, é isso aí que É, eu é, acho que é a diferença. é um estudo, na verdade, né? Eu entendo que a gente não estuda sobre nutrição, sobre alimentação, assim. Já há muito tempo a gente engole literalmente o que o mercado, o que a propaganda empurra para a gente, sem se perguntar como foi a cadeia produtiva desse alimento, o que ele contém, né? Os embutidos. E aí, Mari, tem uma coisa. Você produziu feira de orgânicos, né? Durante um tempo, ou ainda produz, não sei. Feira vegana, não é isso? É, durante 2019, eu expus alguns docinhos veganos lá na Feira Vegana de Salvador, que é maravilhosa, inclusive. Tem uns 40, Uhum. bastante gente, cada um com um perfil diferente. Tem gente que faz acarajé vegano, no caso que é sem o camarão. Tem gente que faz docinho sem pão sem glúten, enfim, uma variedade muito grande. E o fator em comum é que não tem nada de origem animal, então é muito legal a sinergia de todo mundo lá. E, pô, foi uma escola para mim, tá expondo lá os docinhos e vendo o feedback das pessoas.
muitas vezes os clientes nem eram veganos, alguns deles. Então é interessante ver a reação de uma pessoa não vegana, uma pessoa vegana experimentando seu doce. É muito legal. Sim. E aí Tem a também tem a preocupação o quê? A preocupação com a origem do alimento, isso é interessante também. Você vê que quando um cliente que chega na feira vegana, ele já está com a consciência um pouco mais expandida, digamos assim. É interessante. Do que uma feira convencional, que a pessoa está buscando apenas o paladar, em sua maioria. E lá não, tem aquela preocupação. Você vê, poxa, de onde vem essa castanha? Ela é torrada, ela não é, ela tá crua. É muito legal. É bem Sim. diferenciado. Sim, e você vê assim uma preocupação também de conexão com os ciclos da natureza, porque o que eu percebo hoje é que assim, né, o advento do supermercado, né, da produção e do transporte dos alimentos, fez com que a gente, e também a nossa desconexão, né, com a mãe natureza, fez com que a gente não soubesse e não ligasse para essa questão do tempo de cada fruto, né? Então, assim, a gente tem todos os frutos em qualquer tempo do ano. E acaba que esses frutos chegam fora de época, são colhidos fora de época, assim, né? Tem todo um sistema para fazer, para ter uma produção de frutos o ano inteiro, o que é bem artificial, né? Nem sei se esses frutos são muito ricos em nutrientes. E a gente se desconecta do tempo das coisas, né? A gente se desconecta do tempo natural. Então, assim, eu percebo na minha vida e eu já encontro pessoas nessa busca da conexão com o tempo natural, o tempo do fruto, né? Saber esperar o tempo da manga, o tempo do abacaxi, da uva, do morango, porque a gente está muito mal acostumado e muito mimado, né? A gente tem tudo o tempo todo. Então, mas esses alimentos que são fora de época, eu imagino que eles não estão na sua potencialidade máxima de nutrientes. É isso mesmo? Essa impressão é real? Sim, a gente está acostumado a ter em abundância o ano inteiro no supermercado, todas as frutas, e muitas vezes nem sabemos quais são as frutas da época. E existe uma relação muito forte dessa questão dos nutrientes com a biodiversidade do solo, todos os nutrientes que estão ali. Muitas vezes os alimentos que a gente recebe não tem todos aqueles nutrientes que estão ali presentes na tabela nutricional. Às vezes, um alimento que foi produzido aqui, numa época tal, vai ter uma quantidade de nutriente diferente do que foi produzido a quilômetros de distância numa outra época. E a gente não se atenta para isso, né? Principalmente quando se estuda o alimento, você entende que é tudo igual. Tipo, uma cenoura que foi produzida aqui, aí você fala, não, é a mesma que foi produzida não sei aonde, daqui a não sei quantos meses. E não é assim que acontece. Então, quando você começa a entender a importância de respeitar o ciclo da natureza, não só o ciclo da natureza, mas também o tempo do ingrediente na hora de você cozinhar ou fazer uma fermentação, que praticamente ninguém tem paciência de fazer hoje em dia, é muito interessante porque você enriquece a sua refeição, tanto com os micro-organismos que são bons para a gente, que a gente está acostumada a querer eliminá-los, quanto na questão dos nutrientes, na concentração dos nutrientes. Isso é muito interessante. Sim. Bom, isso aí que você falou dos micro-organismos, queria saber mais um pouco, porque assim, nesse estudo que eu tô, Mari, de agrofloresta, eu tenho visto uma comparação com relação à terra que está rica, uma terra que serve a uma produção em agrofloresta e uma terra que serve a uma produção de monocultura. E é muito diferente, assim, uma terra enriquecida é uma terra viva, assim, ela pula assim, ingredientes dentro dela, né? Ela pula de micro-organismos. Ali está tudo trabalhando o tempo inteiro, produzindo vida, produzindo saúde, produzindo nutrientes. E assim é também o nosso corpo, né? Nós somos, na grande maioria, bactérias organizadas, né, que fazem um trabalho, né, no nosso corpo, na nossa biologia, na nossa biodiversidade física mesmo. Então, eu fico vendo que o nosso corpo é muito parecido com uma terra viva, cheia de vida, né, uma terra pulsante de vida, que é composta de micro-organismos. Então, assim, se você quiser falar um pouco sobre isso, sobre os micro-organismos no alimento, no nosso corpo, como essa interação
Eu quero aprender sobre isso. Bom, acho que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui deve ter ouvido falar sobre kombucha, sobre kefir, algum Uhum. probiótico em geral. Mas antigamente, muitas vezes a gente consumia os alimentos sem essa higienização que a gente faz hoje em dia, né? Ou tínhamos o hábito de esperar ou fazer um pão de fermentação natural, o que não tem acontecido. E essa falta de paciência pode gerar muitos problemas. Também o armazenamento dos grãos, que são. A gente não sabe quanto tempo que eles estão ali sendo armazenados, podem estar trazendo micotoxinas. Enfim, inúmeras questões que, se eu fosse abordar aqui agora, eu ficaria listando por várias horas. Mas o fato é que a gente não tem consumido alimentos fermentados. E essas alternativas vieram justamente para ajudar a gente, como a kombucha e o kefir, que eu citei agora. E realmente somos muito mais bactérias do que células. Existem estudos que mostram que a diferença entre células e bactérias que tem no nosso corpo é muito divergente, é muito significativa. E a gente nunca atenta para isso, pelo menos não fomos ensinados. E agora está tendo um movimento que faz esse despertar e fala, poxa, por que que a gente tem essa mania de limpeza extrema, como se todas as bactérias fossem ruins? E não são. É muito... Inclusive, tem uma brincadeira que a gente faz com crianças, né? Que quando a criança, né, novinha, né? Meu filho, eu fazia muito isso. Assim, às vezes pega uma coisa do chão e bota na boca, e sempre tem alguém assim muito preocupado, ai, botou na boca e tal. E eu falava, não, tudo bem, vitamina S, que é sujeira, né? É, Porque é, é que isso que cria anticorpos, né? Assim, eu cresci em sítio e eu me lembro de algumas mães até falando, eu já vi esse depoimento, de não deixar seus filhos botar o pé na terra. E aí, no dia que a criança bota o pé na terra, adquire uma doença, alguma coisa, porque não tem anticorpos. Tem a ver isso também, né? tem a exposição às bactérias, claro que é muito importante, mas eu digo assim que todas as bactérias são generalizadas pelas pessoas, como se todas fossem patógenas, e na verdade só um percentual delas que são. E tem muitas que são muito benéficas para nosso organismo, para nossa digestão. Inclusive, algumas delas vão ajudar no preparo de alguns alimentos, como o pão de fermentação natural, que as bactérias vão ajudar a melhorar a digestibilidade daquele pão. Vão melhorar, por exemplo, o picles. Eu sei que muita gente acha que picles é um alimento, mas na verdade é um preparo. É a fermentação de, por exemplo, pepino, beterraba, rabanete, até frutas e cebola. Você consegue fazer picles de tudo isso. Mas para você consumir, o preparo leva pelo menos 24 horas. E as pessoas não têm paciência para isso, ultimamente. Sim. Então, é muito mais aquela coisa da praticidade que é levada em consideração, muito mais a questão do paladar. E se não tem praticidade e paladar, é automaticamente descartado. E aí, o que a gente está querendo fazer é trazer aquele slow food, aquela comida que é lenta, não é o fast food. Alimento que você respeita o tempo do ingrediente, que você respeita os ciclos, isso é incrível, isso abre a mente. Nossa, achei incrível isso, Mari, porque é isso, né? A gente está vivendo uma vida de correria, é isso que nos estressa, né? O nosso tempo está completamente antinatural, né? Completamente artificial. A gente não respeita nosso próprio tempo, não respeita o tempo de nada. Eu percebo que isso é uma coisa a ser refletida mesmo. E aí você falou do picles, eu quero te perguntar o seguinte, porque, por exemplo, eu, pessoalmente, não gosto muito do gosto do picles. E tem uma coisa que eu sempre observei, mesmo quando tem uma moda de um alimento, eu sempre observo, peraí, mas este alimento faz bem para mim? Meu corpo reage bem a esse alimento? Então, assim, eu queria saber de você, o nosso paladar pode ser também não ter educado o meu paladar para isso, mas é um indicativo de que esse alimento talvez não me faça bem, ou, enfim, porque cada corpo é um corpo, né? Você leva isso em consideração? Sim. Primeiro, temos duas questões nesse caso. O Boa. primeiro, nosso nariz, ele pode nos ajudar a identificar se um alimento está estragado ou não. Então, se você sentir um cheiro ruim, obviamente aquele alimento talvez não te faça bem. E é claro que é uma proteção natural do nosso corpo. Mas qual foi esse alimento que você
consumiu e que não te trouxe tanto prazer assim, tanto no paladar quanto no olfato. O picles que você consumiu era ultraprocessado? Foi de fast food? Provavelmente sim. Não. Não, não foi? Ah, É, então não, eu acho o gosto do picles muito forte, assim. sim. Pronto, Enfim. enfim, mas pode ser diversos ingredientes que transformaram em picles. Por exemplo, o pepino, como eu falei, a cebola. Existem várias formas de fazer, mas não necessariamente você precisa consumi-lo. Como eu digo, não é necessário que você goste de berinjela ou de quiabo. Existem 300 mil espécies de plantas comestíveis catalogadas. Então, por que que eu sou obrigada a gostar de uma em específico? Então, aquela ideia de que eu preciso de berinjela para ser saudável, não necessariamente. Você pode tentar comê-la de formas diferentes, prepará-la de formas diferentes, fazer chips, fazer cozida. E aí, se você realmente não gostar de nenhuma das formas, tudo bem, não precisa se culpar por isso. Você pode encontrar os mesmos nutrientes em outro alimento. Afinal, temos 300 mil opções. E é muito interessante isso, porque eu vejo muitas condutas assim, você precisa comer esse alimento porque você precisa da vitamina tal. Como se fosse exclusivamente a fonte suprema daquela vitamina, sabe? E não necessariamente, talvez você esteja trazendo Sim. um sofrimento para a pessoa em comer. Não precisa, não tá tudo bem se você não gostar. Ah, E legal muitas você vezes falar vinculam disso. muitas vezes Não, vinculam a falei. dieta a sensação, sabe? A sensação de prisão, de não poder comer algo, de restrição. E esse vínculo pode ser muito prejudicial, porque uma alimentação saudável, ela não necessariamente é ruim. Talvez uma pessoa que, por exemplo, tenha a doença celíaca, que ela não pode comer o glúten, e essa pessoa está acostumada a comer pão, enfim, aí tem que tirar quando tem o diagnóstico, seja um sofrimento inicial, obviamente, mas vão existir estratégias para que aquela pessoa tenha suas necessidades supridas e, ao mesmo tempo, não passe por grandes problemas. Então, com o nutricionista dela, ela vai sentar e vai falar, pô, vamos fazer uma estratégia aqui para que esse processo seja confortável, que não haja sofrimento. Então, assim, é muito importante isso. Que você Sim. consiga traçar o seu caminho, fazer uma estratégia, mas sem gerar sofrimento. Que aí já tira a liberdade da pessoa. E é importante isso que você está falando, porque a gente se nutre não só de alimentos, né? O alimento é uma das fontes de nutrição, mas assim, o que eu percebo é que assim, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, quando a gente está se exercitando, quando a gente está dançando, quando a gente está se relacionando, isso também é fonte de nutrição, no sentido básico mesmo, né? Quer dizer, produz químicas no nosso corpo que também são importantes, né, nessa combinação com os alimentos. Porque tem isso, né, Mari, também, os alimentos, eles têm a sua potência química, né, para nossa alegria, para nossa vitalidade. Aqui na live. Ele quer entrar na live? Pode chamar. Aí minha mãe falou aqui, aí ele foi lá chamar ela para participar. Assim, Essa questão da gente estar se movimentando e nutrindo a nossa alma também faz parte da nutrição. Como eu falei, a sensação de fazer a dieta tem que ser boa, tem que fazer sentido de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque tudo que vem de fora para dentro é imposição e o que vem de dentro para fora é transformação. Então, se você tem um hábito novo e esse hábito partiu de você, porque alguém plantou uma sementinha, pô, é totalmente diferente daquele hábito imposto. Às vezes, uma doença, uma patologia, ela vai te impor alguma coisa. Inicialmente, pode ser um sofrimento. Mas se você traz uma estratégia legal, que a longo prazo vai te trazer benefícios, porque você não vai passar por situações que você tinha por conta daquela doença, e você se sente bem com novos hábitos, pô, aquilo ali vai fazer sentido para você. Então, eu queria. Posso te fazer uma pergunta que eu gosto de saber? claro, claro, claro. O que foi que virou sua chave para alimentação, para buscar esses conhecimentos? Qual foi o Tá, momento? então. A minha mãe, os meus pais, na verdade, meus pais foram hippies na década de 70 por aí, né? Enfim, eles são artistas. E minha mãe sempre estudou alimentação.
ela fazia tipo arroz macrobiótico, alimentação macrobiótica, o nome do arroz era esse, açúcar preto, né? Ela trazia pessoas que sabia usar esses ingredientes macrobióticos de uma maneira saborosa. Então, assim, desde pequena está vinculado à minha memória afetiva o consumo de alimentos diferentes e mais nutritivos. Então, assim, eu sempre me interessei muito por isso, né? E eu vi quando você falou ali do prato colorido, para mim fez muito sentido, porque minha mãe sempre falou, né? Ah, o prato tem que ser colorido, porque tem todas as vitaminas, todos os ingredientes que a gente precisa para ter uma boa saúde, mas ela não explicava muito por quê. E aí eu li um livro, né, de nutrição, enfim, na década de 90, que mudou, mexeu muito comigo. E esse livro falava justamente da química, da alquimia dos alimentos. Então, assim, eu preciso de vitamina para absorver, não preciso de gordura para absorver a vitamina. Então, assim, não adianta, né, eu estar consumindo um alimento se não tem o componente que facilitador dessa absorção. Então, assim, é toda uma engenharia, é toda uma alquimia que eu acho muito interessante, né? E a gente pensa que, ai, meu Deus, pô, alimentação, dieta, que coisa chata. Não! É um estudo lindo, científico, alquímico, né? E eu entendo que a gente pode passar essa ideia, né, de coisa interessante mesmo. Que eu percebo que é isso que você faz no seu canal, assim, de plantar essa semente nas pessoas. Sim, exatamente. Olha que coisa linda. Sua mãe te passou um conhecimento que talvez tenha começado pela intuição e depois ela foi estudar mais e viu que tudo fazia sentido. Que é aquela coisa, do prato colorido. É muito intuitivo, né? Todo mundo fala, pô, tem que ser colorido e tal. Às vezes não sabe nem por quê. Mas é atrativo você ver um prato bonitão, colorido, cheio de coisas diferentes. Sim, E essa questão da alquimia também, sim. todo cozinheiro, ele é um alquimista, mesmo que ele não saiba. Às vezes tem um processo que ele já sabe a ordem certa de fazer. Se ele troca a ordem, não vai dar certo. E aí entender o porquê aquilo não deu certo é fundamental. Tô vendo várias perguntas aqui legais. Do Boa, Fábio vamos ler. perguntando sobre caso. Ah, fale. Então, assim, essa ideia, Flávio, de que perder barriga é algo, assim, como se fosse específico e perder a gordura localizada. Isso não existe. Existe você perder gordura corporal. Então, se a pessoa tem um emagrecimento, ela vai emagrecer em todas as partes do corpo dela, não só na barriga. Mas claro que existem pessoas que acumulam mais, têm uma tendência maior de acumular gordura em um lugar específico, geneticamente, né? A gordura se deposita mais em um lugar do que outro. Mas se você perder gordura no corpo inteiro, também, consequentemente, você vai perder a barriga também, claro. Mas não só na barriga. Então, assim, sobre alimentação, você deve procurar um nutricionista para te acompanhar e fazer um programa personalizado para você, porque a dieta do seu amigo não vai funcionar para você. Inclusive, a sua própria dieta daqui a um mês talvez não funcione para você. Porque a gente tem que respeitar a nossa individualidade. Então, o que que acontece? Agora, que a gente está aqui durante a live, existe, tá existindo uma queima de energia, um gasto energético no nosso corpo. A gente está respirando, o nosso coração está batendo, o nosso cérebro está funcionando, e para isso, a gente precisa de energia. Então, existe uma taxa chamada taxa metabólica basal, que é a quantidade de energia que você vai precisar para se manter vivo, para fazer suas funções básicas. E geralmente os nutri calculam assim essa taxa e eles vão fazer um plano de acordo com a sua taxa metabólica e o seu objetivo. Então, se você quer ganhar músculo, por exemplo, ou perder gordura, ele vai colocar um pouco mais de caloria, no caso do ganho. E se você quiser perder gordura, ele vai fazer um déficit bem leve, diferente do que as pessoas costumam fazer. Elas fazem um déficit muito severo, desnecessário, que pode trazer prejuízo se elas fizerem sozinhas. Então, procure sempre um nutricionista para que ela calcule direitinho, para que veja quanto de nutrientes você vai precisar, a proporção de macro e micronutrientes que vai ter na sua dieta, que não é só caloria. Então, é muito importante que você faça esse trabalho para que você tenha um resultado muito legal e saudável. Que não adianta nada perder peso, que não é gordura, tá? A gente é feito
70% de água. Então, se você desidrata, você vai perder peso e você não está emagrecendo. Então, tem que ter um profissional. É fundamental. Visualmente, a pessoa pode até emagrecer fazendo uma dieta, emagrecer entre aspas, tá? Fazer uma dieta assim, por conta própria, mas aquilo ali não é saudável. Na maioria das vezes não é saudável. Ela vai estar ali visualmente mais enxuta, entre aspas, mas não necessariamente foi gordura que a pessoa perdeu. Olha, o Márcio Medeiros, seu fã, Ingra. Ah, Um pois beijo. é, um beijo, Márcio. Ele tá aqui. Bem-vindo aqui. Ele perguntou sobre a sua alimentação. Conta Que pra gente. a minha alimentação. Gente, eu já fiz loucuras com a alimentação, assim. Eu já gostei de radicalidades na alimentação. Até entender, é interessante isso, que eu entendi que todos os alimentos são importantes quando eu engravidei do meu filho, do Guilherme. Que aí, durante a gravidez, eu busquei o equilíbrio, porque eu não era muito equilibrada, não. Assim, tinha épocas que eu tirava gordura, tinha épocas que eu tirava o sal. Eu gostava de tirar, assim, categorias inteiras, né, de alimento para fazer uma experiência, ou seja, essa alquimia dos alimentos e a influência dos alimentos na minha saúde, na minha vitalidade, sempre foi uma coisa interessante para mim. Assim, eu sempre gostei de observar, mas eu cometia desequilíbrios. Na minha gravidez com o Guilherme, e hoje ele tem 17 anos, eu parei com essa loucura. Eu comecei a comer de tudo e buscar alimentos realmente nutritivos, mas de todas as categorias dentro da alimentação. E eu percebo isso, né, que a gente tocou aqui. A nutrição vem dos alimentos, mas ela vem também do amor, ela vem da amizade, ela vem do exercício, vem da dança, vem da gente estar manifestando o nosso dom, da gente estar tendo prazer. Então, quando eu estou, por exemplo, escrevendo, né, que eu comecei a escrever há 4, 5 anos, eu não sinto fome, eu não sinto sono. Quando eu estou atuando também, eu não sinto fome, não sinto sono, porque eu estou me nutrindo de outras fontes, né? Então, eu acho isso bonito até e muito verdadeiro, muito real, assim. Às vezes a pessoa pode se afundar assim, em comer demais porque ela não está dando vazão a alguma outra atividade que poderia estar te dando o prazer que ela busca, né? Você sente isso, Mari? Perfeito, adorei essa colocação. Tem muito a ver com aquela questão que a gente falou no início da live, de suprir uma necessidade que talvez não seja só suprida com a comida, com o alimento. No momento de ansiedade, você tá em casa sozinha, você começa a pensar, poxa, tô com fome, e às vezes você nem tá com fome real. Você foi exposto a uma propaganda na TV, na internet, e aquela propaganda te gerou uma sensação de que você precisava daquele alimento. Talvez se você estivesse ocupado com amigos, conversando, você não teria essa sensação. Porque às vezes a pessoa acabou de comer e ela já quer comer novamente. Por conta desses gatilhos que eu falei no início da live. Então é necessário a gente prestar atenção na fome real, ver o que está sendo estímulo externo e o que está sendo estímulo interno. E se ocupar com atividades legais que tragam prazer para a gente também é fundamental para isso. O Renan, não, o Renato tá perguntando sobre shakes. Bom, Renato, os shakes, na verdade, eles tentam simular uma refeição. Então, se você olhar a composição desses shakes em geral, tá? Não tô falando de uma marca específica, eles tentam colocar uma quantidade equilibrada de proteína, carboidrato, lipídio, que são os macronutrientes. E muitas vezes as pessoas que não sabem se alimentar, não sabem fazer essas escolhas de montar um prato que tenha todos os nutrientes, elas recorrem a esses shakes como se fosse a industrialização da refeição. Certas condutas por profissionais, elas realmente prescrevem esses shakes como se fosse uma alternativa inicial, ou até uma coisa mais prática, em vez de você estar na rua e comer uma fritura com um refrigerante, você vai e acaba preferindo esse shake ali no momento. Mas não é uma coisa assim que a longo prazo vai te trazer benefícios em substituição a uma refeição. Tá? Quando se trata de substituir, eu acho que o alimento em sua íntegra, o alimento natural, é muito, é muito mais benéfico. E talvez seja uma estratégia, de acordo com a conduta do seu profissional,
E eu acho que Mari travou. Que são gordurosos, que não tem nenhum valor nutricional agregado. E sim, o shake, nesse caso, de acordo com o planejamento da pessoa, pode ser benéfico, mas não necessariamente é algo que deva substituir uma refeição a longo prazo. Que aí, então, assim, mas sempre consulte um nutricionista para ver o seu caso. Se você tiver tempo para Tá. cozinhar. Mari, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você está travando para mim um pouco. Eu estou travando para você ou não? Eu tô vendo gente falando aqui que tá travando, mas para mim não. Deixa eu botar no 3G. Hein, Gil, fala aí, por favor, se travou, se eu estou travando também, que eu também tento resolver aqui, porque a Mari travou um pouquinho para mim. Melhorou? Eu acho que sim. Ah, melhorou. Show. Então, Mari, isso que você falou aí é super importante, né? Assim, comida de verdade. Eu queria que você desse umas dicas assim práticas, tipo feijão com arroz. Foi a minha base de alimentação assim na gravidez. Eu sempre tinha, claro, frutas, verduras, tudo comida de verdade, assim, porque para mim a grande regra foi essa, assim, comida de verdade, né? Não enlatados, não embutidos. E o feijão com arroz, assim, é uma combinação que está presente minha vida inteira. Assim, o meu prato predileto é feijão, arroz e ovo. Mas assim, eu entendo que a repetição não deva ser saudável, né? Você comer só aquilo sempre. E eu também queria aproveitar esse gancho para te perguntar sobre a carne. O que você pensa da carne vermelha? Bom, primeiro sobre as combinações. O que é o feijão e o arroz? É interessante que você entenda como uma categoria de alimentos. O arroz é um cereal integral e o feijão é uma leguminosa. Então, basta você combinar uma leguminosa com um cereal integral para você conseguir um aminograma completo. Todos os aminoácidos ali, exceto a taurina, né, que é um aminoácido que a gente produz, ele é não essencial, então a gente não precisa consumi-lo, apesar de existirem alguns alimentos de origem animal. Então, assim, é interessante você entender que não é o feijão e o arroz, mas um cereal e uma leguminosa. E esse cereal pode ser qualquer um, pode ser aveia, que tem mais fibra, ou menos, dependendo do arroz que você também estiver usando. A quinoa também é uma opção. Dentro dessa categoria existem infinitas possibilidades. E existem mais de 80 tipos de feijões. Não é só aquele feijão que a gente está acostumado a ver na nossa casa todo dia. Existem feijões super diferentes. Se vocês procurarem aí no Google, tem algumas imagens que vocês podem visualizar. Mas há 80 tipos de feijões e ainda leguminosas tem outras. Então, assim, é muito interessante você combinar e não ficar só naquela regrinha de feijão com arroz, mas saber outras possibilidades. Isso dá uma variedade enorme no cardápio e acho que ajuda a seguir a longo prazo. E qual era a segunda coisa mesmo? Era sobre. Carne, carne. Pronto. Bom, como eu sempre costumo dizer, não existe proteína exógena. Você sempre vai quebrar a proteína em pequenos fragmentos que são os aminoácidos. Então, assim, existem formas de computar, de calcular e monitorar a quantidade de proteína que você está absorvendo. Na verdade, não é proteína, é o aminoácido. Existe o balanço nitrogenado, que é ver a quantidade de nitrogênio que entra e que você vai excretar. Então, é muito seguro dizer que, sim, a absorção da proteína vegetal é muito boa. Você vai ter um perfil de aminoácido muito completo se você souber combinar o cereal com a leguminosa e as fontes alimentares diversas, não fazer um prato monótono. E não tem problema, desde que você esteja sendo acompanhado, tanto se você for vegano, quanto se você tiver uma alimentação onívora. É um engano achar que o vegano tem que ir com mais frequência no nutricionista. Ambos precisam ir para ter uma alimentação saudável. Então, não é porque você acabou de virar vegano que você tem que ir mais. Você tem que ter acompanhamento tanto sendo onívoro quanto um vegano. Inclusive, Mari, deixa eu te falar uma coisa muito interessante. Uma amiga minha, que hoje estuda também coisa de alimentação, é terapeuta, ela é de família que era dona de restaurante e ela começou a mudar a alimentação dela quando ela, na adolescência, teve uma anemia severa, comendo carne. Olha a loucura! Comendo muita carne gaúcha. E ela teve uma anemia, ou seja,
não tem a ver, né? A gente pode estar comendo carne, comendo essas coisas que culturalmente são essenciais e não estar se alimentando de nutrientes reais, né? Como é que Sim. é isso? Então, exatamente como você falou, mesmo consumindo produtos de origem animal, é possível que a pessoa esteja anêmica, sim. Não é um rótulo de alimentação que vai dizer se a sua alimentação é boa ou não. Então, você pode ser um vegano que não está comendo bem, você pode ser uma pessoa que tem uma alimentação onívora, que come tudo de origem animal, vegetal, e também tem uma alimentação ruim. Você pode estar com um consumo de ultraprocessados muito alto. Então, são diversos fatores. Não é porque o vegano é vegano que ele vai estar comendo bem. E o oposto também acontece muito. Mas o que acontece? Eu sempre digo, as pessoas que estão fazendo a transição para o veganismo, é muito importante que antes dessa transição elas façam um exame. Antes. Porque aí você vai poder ver quadros antigos, como é que está seu quadro clínico atual, para que você possa fazer a mudança. Muita gente começa a investigar o seu quadro clínico depois que faz a transição. E aí acaba colocando a culpa no veganismo. Isso não é nem justo, porque muita gente não fez nenhum exame de sangue ao longo dos anos, e aí quando vira vegano começa a investigar e vê que tá anêmico. E aí fala, não, foi o veganismo, foi a falta da Sim. carne, e não é bem assim. Porque existem Uhum. fontes muito seguras de ferro, como feijão. Existem combinações que você pode fazer, que são a vitamina C junto com o ferro, que vão otimizar essa absorção. Tanto a couve na feijoada, a rodelinha de laranja, o suco de limão. São estratégias muito simples e até intuitivas que você recebe assim desde criança. Pô, toda vez que você comer feijoada vai ter uma rodelinha de laranja e uma couve e um suquinho de limão. E aquilo ali tá otimizando a absorção do ferro. Às vezes a mãe Sim. nem sabe, mas a avó ensinou e não sabe o motivo pelo qual fazem aquilo, mas é uma estratégia nutricional. Que eu digo, a combinação é tudo. Não só você consumir tal tipo de alimento, mas saber combiná-lo. Isso faz toda a diferença. Sim. E me fala uma coisa, e uma pessoa que assim que não tem condição de fazer exame de sangue, de ter uma nutricionista, de comprar livros e se informar tanto, né? Uma pessoa que está completamente mergulhado nesse paradigma equivocado, que come comida processada, mas de alguma maneira sente que a saúde está mal. Quais são assim os primeiros passos para uma mudança? Sem depender, né, desses recursos, né, de ter um acompanhamento e tudo, ela com ela mesma, assim, ela pode fazer essa transição? Bom, então é importante que essa pessoa que não tem condição de monitorar ou de ter um acompanhamento, ela entre nos sites oficiais das instituições que são responsáveis. Por exemplo, a SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, tem um trabalho muito legal que eles mostram como montar um prato. Eles não te dizem assim, você tem que comer isso com aquilo. Não. Eles te dão grupos alimentares. Então já é um norte para essa pessoa que Hum. e mesmo se a pessoa não tiver condição, ela pode ir numa unidade de pronto atendimento. Se ela está se sentindo assim prejudicada por conta da alimentação, é interessante que ela procure esses serviços do SUS, que inclusive é muito bom, e consiga uma orientação com o nutricionista no SUS, que sim, temos. Também consigam, às vezes, um exame de sangue lá. É interessante, mas se a pessoa realmente não tiver por algum motivo, que com acesso à internet, ela consiga essa visualização no site. Tem lá como montar um prato. Então, já é um norte, já é alguma coisa. Quer E, dizer, tem muito conhecimento disponível, né, na internet, assim, o conhecimento está todo aí, né, só a gente se interessar, né? sim, exatamente. Saber procurar, porque muitos sites não oficiais estão oferecendo informações erradas. E aí, a desinformação é diferente de você e fazer intuitivamente. Você está seguindo algo que não tem um profissional por trás e aí também não é legal. Sim, aí te escutando, Mari, então, assim, eu percebo que uma das coisas mais seguras, né, são muitos caminhos, mas uma das coisas mais seguras é a gente se conectar com as estações naturais, com as comidas de verdade, né? Não comida processada, mas a gente encontrar maneiras da gente cozinhar nosso alimento, porque a nossa energia também entra nessa alquimia, né? Desenvolver prazer por cozinhar alguma coisa, mesmo que a gente não consiga
cozinhar tudo que a gente come, mas se a gente cozinhar uma parte, né? Cozinha só o arroz, que é uma coisa tão simples, né? Um arroz nutritivo, um arroz integral, né? Que é, enfim, um carboidrato, é, enfim, que dura mais também no nosso corpo, que produz energia por mais tempo, né? Um carboidrato complexo. Então, se a gente se conectar com esse nosso prazer e fazer um pouco a nossa comida e observar os ciclos da natureza, o que é da estação, já é uma maneira de se alinhar com a saúde, né? Certeza. Mesmo que você não cozinhe tudo, saiba cozinhar aquilo que você gosta. Não precisa ser MasterChef em tudo. Você pode ser uma pessoa que não tem conhecimento legal na cozinha, mas saiba fazer o prato que você ama, para não depender de ninguém. E, assim, aquela questão que a gente estava falando antes da renda, muita gente que não tem uma renda legal tem algumas estratégias para você conseguir, por exemplo, ir na xepa da feira, quando você vai lá no finalzinho da feira, que os alimentos já não estão tão valorizados ou tem algum risquinho e muita gente olha para aquele alimento como se fosse, assim, digno de descarte. Você não precisa ficar nessa paranoia de que o alimento tem que estar 100% lisinho. Sim. Então, assim, é interessante também saber essas estratégias para que você consiga gastar menos dinheiro, que muitas vezes quando vamos no mercado com pouco dinheiro, a gente procura sempre pegar o máximo de calorias com o mínimo. Então, as prateleiras do meio que tem os ultraprocessados, que tem um monte de nome lá na embalagem que a gente nem sabe o que é, vários produtos químicos, muitas vezes estão ali para conservar o alimento e não para agregar valor nutricional. Aquilo ali é uma cilada, mas a gente sabe que não é uma escolha muitas vezes. É uma solução para a gente que está com uma renda muito baixa e não tem o que comer, não tem como chegar ali nas hortaliças e fazer uma super compra com R$ 10. Então a pessoa vai recorrer Sim. ao salgadinho industrializado. E aí existem estratégias para isso, né? Claro que demanda muito mais força de vontade, não tem como julgar uma perspectiva que a gente não está inserido, sabe? É muita hipocrisia eu falar assim, é fácil. Não, não é. Sim. Mas existem estratégias, é possível sim. E tem instituições muito sérias que estão trabalhando, até a merenda escolar, tem um pessoal que está fazendo aí lá no interior, muito legal, merenda vegana, super completa, claro que tem um estudo, tem um nutricionista por trás, não é uma coisa assim ao acaso, e Sim. dá pra fazer. Sim, Mari, ó, tá quase, faltam 3 minutos para acabar. O que eu percebo assim com tudo que você está trazendo para a gente é que também é a nossa vontade de mudança, de transformação, que vai trazer caminhos para isso acontecer, né? Eu percebo que é uma mudança de paradigma, é cultural, né? Essa nossa alimentação equivocada. A gente pode aprender por muitas fontes, a internet é uma delas, mas essa conexão com a natureza, procurar saber de onde vem, procurar o alimento verdadeiro. Então, assim, eu quero te agradecer profundamente. Falta 1 minuto e meio para você deixar a sua palavra. Muito obrigada por sua presença, pelo seu conhecimento aqui. Gratidão. Agradeço pelo convite. Tô vendo que o Márcio falando de comer fruta. Gente, não tenho medo de comer fruta, mas comam conscientemente. Tem tudo sem exagero. O Gil falou que ele é MasterChef aqui na cozinha. E aproveitar os talos também é algo importante. Aproveitar o alimento, respeitar o ciclo da natureza e ter paciência. É isso. Isso, é isso. Respeitar a nossa natureza e a mãe natureza, né? Exato. É tudo. É uma coisa só. Gratidão, Mari. Obrigada. Minha conterrânea linda. Gratidão a todos, a todos que estiveram aqui com a gente nessa roda de conversa. Até a próxima. Flávio, Yuri, Fernando, Gil, Márcio, todo mundo. Isso, Tocinho. Gente, isso. beijo pra Gratidão.